As massas sem glúten, como você já sabe, eu já falei nessa live, elas são mais delicadas. A estrutura das nossas massas é mais delicada do que as massas com trigo. Além do mais, nós não usamos manteiga, que é o que traz uma boa estrutura para as massas com farinha de trigo, porque aqui a gente não trabalha com leite. Então a gente usa óleo vegetal, geralmente nas nossas massas. Eu uso óleo vegetal. Então o óleo vegetal, ele traz mais umidade, traz mais maciez, leveza, só que ele não traz tanta estrutura. Mesmo assim, é possível a gente fazer massas estruturadas, né, na medida do possível, sem glúten, que vão durar sim, vão aguentar um peso bom de recheio e de camadas de massa mesmo, e vão durar por várias horas se você souber montar. Então as massas são mais delicadas, mas a gente consegue com técnica fazer com que elas se tornem mais estruturadas ali na hora de você montar. Com a técnica certa, você consegue agregar mais estrutura para esse bolo, mesmo a sua massa sendo mais delicada. A gente consegue fazer um bolo mais alto, mesmo com massa pão de ló, aquela massa super delicada, aplicando as técnicas certas de montagem, né? Então a gente precisa entender essa estrutura de massa e entender que, por ela ser mais delicada, nós precisamos usar recheios mais delicados também. E em proporções menores. Não adianta você querer colocar 500 gramas de recheio, tô exagerando, né? Mas 500, 400 gramas de recheio em cima de uma camadinha de massa, sem glúten. Porque se o recheio for muito pesado, a sua massa vai abrir, não tem jeito, tá? Ela não suporta tanto peso assim. Então você precisa entender qual tipo de massa eu devo usar, a depender do recheio que eu tô, né, querendo colocar dentro do meu bolo. Busque sempre trazer recheios que sejam mais leves, mais cremosos, para que você não pese demais, sempre considerando a altura que você vai fazer essa montagem de bolo, tá? Então, geralmente eu monto os meus com 15 centímetros de altura. Dá para fazer de andar o bolo sem glúten? Com certeza dá. É só você estruturar muito bem, né, o bolo base ali e estruturando essas camadas de bolo para que você consiga ter um bolo de 2, 3 andares sem glúten e sem leite animal. É possível, desde que você saiba como aplicar as técnicas corretas para que você tenha essa estrutura dentro da massa. E aqui, quando a gente trabalha com bolos de andares, a gente não está falando de estrutura de massa. É a estrutura que você vai colocar, né, na massa, né, com canos, por exemplo, né, pratinhos ali de isopor, enfim, né, todas aqueles equipamentos, aqueles utensílios que a gente pode usar para trazer a estrutura externa mesmo, não contando com a estrutura da massa, para ter um bolo de andar que fique, né, de andar e não fique térreo, né, desmanche completamente. É possível, a gente precisa aplicar algumas técnicas para isso. Falando de massas, o que você precisa considerar na hora de montar o seu bolo recheado, tratando da massa? Bom, primeiro e mais importante, estrutura. Mas tem uma segunda coisa que é extremamente importante, que se você não fizer do jeito certo, você vai ter um bolo que racha. Por quê? Se ele ficar torto, a chance dele rachar, dele desandar é maior. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter uma altura de massa igual. A mesma altura para a primeira camada, para a segunda camada, para a terceira camada. Esse utensílio aqui é um cortador de bolos, né? Muito simples, eu paguei na época R$10, comprei na loja de confeitaria e vai te ajudar a ter uma altura padrão nas suas massas. Porque aqui, ó, tá vendo? Aqui do lado tem uns risquinhos, né? E aqui você encaixa essa laminazinha, esse fio de aço. E aí você vai deixar a sua camada da mesma altura, porque aqui você consegue contar esses vincozinhos que tem. Então você consegue deixar a sua camada da mesma altura. Ah, eu quero uma altura mais, né, mais baixinha. Então você consegue nivelar isso aqui através desses vincos. E você consegue ter uma massa com uma altura menor ou maior. Ai, Gabriela, mas eu não tenho esse negócio aqui. Como é que eu faço para cortar minha massa? A pura e simples e velha companheira faca de pão. Essa daqui, ó. Deixa eu pegar. Faca de pão, gente. Essa aqui funciona. Sabe como que minha mãe corta a camada de bolo? Com uma linha de nylon. Direciona na altura que você quer e vai puxando. Fazendo esse movimento aqui, como se fosse de um serrote, para você ir serrando a massa. E aí fica
na mesma altura. É uma outra sugestão para você que na faca tem dificuldade. A faca, por ela ter uma lâmina meio curta, né? Às vezes, dependendo do diâmetro do seu bolo, você não consegue pegar dos dois lados. E aí, pode ser que no meio você baixe a faca e fique um buraco ou suba, né? Então, com a faca tem que ter mais cuidado, vai marcando toda a volta do seu bolo para poder ir cortando aos poucos e você ter uma altura igual em todas as camadas, tá? Mas esse cortador aqui, ele facilita muito, se você tiver a possibilidade de adquirir, né? Se você fizer muitos bolos, se não, vai na mão mesmo, na faca, não se preocupe. Ah, não, Gabriela, eu faço bolo 2, 3 vezes no ano. Então não tem necessidade de você comprar um cortador para isso, né? Você pode usar a linha, você pode usar a faca, tá? Mas sempre busque manter um padrão na altura, tá? Ah, não precisa ser um padrão assim, nossa, meio centímetro de diferença. Não vai fazer não vai trazer tanto prejuízo assim para o seu resultado. Mas uma altura assim e uma altura assim vai dar diferença, sabe por quê? Vamos lá, tenho duas alturas de massa, essa e essa. Essa menor você colocou embaixo. Essa maior você colocou em cima. O que está acontecendo? Você colocou muito peso em cima de uma camada muito fina. Então, esse bolo tende a descer, tende a assentar e abrir essa camada de baixo, tá? Então, é só para você não deixar uma diferença muito grande entre cada tipo de camada. Tente padronizar